A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Memória Viva. O nosso homenageado de hoje foi um grande estudioso das águas termais da cidade. É difícil falar dele sem relacioná-lo às águas que curam. Além de médico, ele foi jornalista e escritor. Vamos conhecer um pouco da história do Dr. Mário Mourão. Mário Mourão nasceu em julho de 1877 na cidade de Bom Sucesso, Minas Gerais. Logo, a família se mudou para São João del Rei. Em seguida, a família se mudou para São Paulo, onde Mário Mourão terminou os estudos secundários. Em 1885, ingressou na Faculdade de Medicina e Farmácia no Rio de Janeiro. Logo, iniciou seus trabalhos como médico em Franca, interior de São Paulo. Ele era filho de um coronel, né? E eles se mudaram para Poços. Ele era médico também. Eles se mudaram para Poços no final do século XIX também. Depois eu posso contar um pouquinho mais, mas o Mário Mourão viaja em 1912 e acaba fazendo um curso de crenologia na França. Então é muito interessante essa passagem também, quando a gente tem um segundo médico indo à Europa e fazendo um estudo científico, né? Aprendendo fora do nosso país, uma vez que a gente não tinha uma hidrologia médica ainda tão formada. Nós tínhamos esses médicos que estavam nas principais cidades e que pesquisavam a cura pelas águas medicinais. O Mário Mourão vai ser uma grande personalidade em Poços de Caldas e eu acho que a gente tem que dar muito valor a isso, não só por ele ser um grande historiador, mas por ele ser um grande defensor de toda a crenologia, né? A crenologia, na verdade, ela vai ser a ciência que estuda o poder das águas, o poder de cura das águas, né? Então é uma ciência mesmo. Essa disciplina como ciência, ela vai estar nas escolas de medicina brasileiras e vai até mais ou menos a década de 50, né, na escola, como cadeira, né, como cátedra das escolas de medicina no Brasil. O Dr. Mário Mourão foi uma das figuras exponenciais de Poços de Caldas e acompanhou a vida da cidade nos seus primórdios, né? Então, o livro sobre a cidade dele é tradicional e muito conhecido, e o outro livro sobre a cidade que também fala muito sobre Poços de Caldas é do Homero Benedito Ottoni. Mário Mourão foi um grande estudioso das águas termais. A nossa cidade, então, ela foi formada pelos Poços de Caldas, né? Eu gosto muito dessa expressão porque Caldas é, então, uma palavra portuguesa que significa águas quentes. Então, nós tínhamos poços de caldas espalhadas, então, aí no nosso território, quando tropeiros passavam, né, ali há muitos séculos atrás, final do século XVIII, mais ou menos, e os seus animais acabavam bebendo dessas águas e engordavam. Então isso chamou muito a atenção das pessoas naquele momento, porque elas não entendiam como que aqueles animais que estavam magros, cansados de longas viagens, eles se robusteciam e ficavam bonitos e fortes. Então esse foi o primeiro contato ali do nosso território com a descoberta das águas termais. Após esse momento, então, as pessoas perceberam que as águas tinham propriedades especiais. A gente ainda não se falava em propriedades científicas, mas eles acreditavam em propriedades milagrosas, algo que estava muito relacionado à esfera mística, né? E é muito interessante essa passagem porque haviam dois momentos.
As pessoas que acreditavam que aquelas águas tinham então um valor divino, né, um poder divino, e aquelas que acreditavam que ela tinha um poder diabólico. Por que o poder diabólico? Porque eram fontes de enxofre, né? Eram águas quentes que cheiravam fortemente o enxofre. O enxofre, então, associado, então, à figura demoníaca, né? Do demônio, do diabo. Então, era muito interessante esse momento que a gente chama ali da cultura místico-religiosa, onde as águas adquirem, então, essa conceituação, uma dualidade entre o poder sobrenatural da cura voltado por Deus ou da cura sobrenatural voltada, então, pelo demônio. Uma das nossas primeiras fontes recebeu o nome de fonte Pedro Botelho, porque pela mitologia, né, e pelo misticismo, Pedro Botelho era então o nome da caldeira mais quente do inferno. Então olha como era muito interessante nesse momento essa história. É lógico que com o passar dos anos, as pessoas foram se curando e muitas se curavam realmente de algumas doenças de pele, e com o advento da química moderna, da física moderna, eles descobriram algumas propriedades essenciais, algumas propriedades minerais que faziam então e faziam referência a essa cura. A cura deixa de lado o sobrenatural e começa a ganhar então os foros da ciência. O Dr. Pedro Sanches, ele começou um estudo muito interessante no comecinho do século XX, que era sobre as injeções endovenosas. Então, o que eram essas injeções? Eram injeções com água sulfurosa. Então, ele começou esse estudo pioneiro, acabou trabalhando um pouquinho com isso, com essas injeções, mas quem deu o pulo do gato depois foi o Dr. Mário Mourão, né, que acabou apresentando um artigo num congresso científico sobre isso depois. Pessoa, assim, fundamental, né? E o consultório dele vai ter uma importância mesmo, é assim, uma referência, né? Fica ali, é uma casa muito bonita que fica ali na Rua Junqueiras. Também acho que pouco valorizada no sentido de consolidar essa memória da história de Poços, porque além de ter um estilo arquitetônico muito diferenciado, porque é um neocolonial maravilhoso, né? A gente tem, então, aquilo como uma simbologia da importância que vai ter o estudo das águas termais, hidrominerais em Poços e como isso pode ser revertido numa questão de saúde e bem-estar. É que na Rua Rio de Janeiro também vai ter o Instituto Mário Mourão ali, né? Onde funcionava um conjunto de salas e era o consultório de da família Mourão, né? E eu cheguei a fazer uma consulta mesmo ali, trabalhista, então médico do trabalho. Então, muito importante, né? Hoje já essa história também está desaparecendo como significado, né? Isso é muito importante entender. Mas esses médicos iniciais, eles contribuem então para a formação de uma cidade muito específica no nosso país, que dentro dos estudos do termalismo nós chamamos de cidade termal. Então, o que era uma cidade termal? A cidade termal era aquela cidade que, por prioridade, né, tinha que ter fontes de águas medicinais. Ao redor dessas fontes, prédios específicos deveriam ser construídos. Então, um balneário, né, um estabelecimento termal das termas, do Palace Hotel e do Palace Cassino. Então, é muito interessante porque esse padrão europeu de cidades termais, né, cidades balneárias, tinha que ter ali no centro do seu espaço urbano um estabelecimento termal. Então, esse prédio específico era aquilo que ia dar a identidade daquela cidade. Então, muito mais do que uma igreja, do que um fórum, do que uma cadeia, a nossa cidade tinha que ter um prédio termal, um prédio que recebesse essas pessoas. E muito mais do que um prédio, né, como eu estava falando, ali um Palace Hotel. Por que Palace Hotel? Porque buscava-se naquele momento pessoas que pudessem pagar por esse tratamento termal. Então, eram cidades elitizadas naquele momento. Então, normalmente esses hotéis levam sempre o nome de Palace, por se remeter a um palácio. Fora isso,
um prédio de divertimentos, que eles chamavam na época, que eram os cassinos. Mas por que tudo isso? Não era para receber turistas. Vamos lembrar que a gente está falando de um período no país, né, final do século XIX, início do século XX, que não se falava em atividade turística. E ainda mais do que isso, ninguém estava preocupado em ver natureza, porque o país era a própria natureza, né? Então, as pessoas elas queriam ver aquilo que fosse civilizado aos olhos da cultura europeia. Então, nesse momento, essas cidades começam a ser construídas, tem todo esse projeto urbanístico e arquitetônico com um único objetivo: curar. E a cura se processava de que maneira? Então, as pessoas tinham uma rotina muito rígida implantada a partir da água medicinal. Elas acordavam 8 horas da manhã, é muito interessante essa passagem, elas tomavam seu primeiro copo de água medicinal, elas precisavam andar ao redor de parques e praças, então por isso a gente tem esses prédios no meio de um grande parque, né? Aqui o Parque José Afonso Junqueira, a Praça Pedro Sanches ao redor, depois o Pedro Sanches foi homenageado com o nome dessa praça. Elas andavam ao redor de parques e praças, ouvindo boa música. Então isso que eu estou relatando, eu li em inúmeras teses médicas. Então eram teses médicas mesmo, teses que falavam sobre o processo de cura do termalismo. Mas elas precisavam mais, né? Elas precisavam depois retornar ao banho termal, elas precisavam repousar, elas precisavam esquecer os negócios, as paixões, a vida aturada, e elas precisavam principalmente esquecer os cuidados tristes de uma cidade termal. E quais eram os cuidados tristes? Também eram as injeções endovenosas de água sulfurosa. Era o fato de, em alguns casos mais severos, dormir separado do esposo ou da esposa. Era o fato de se abster, então, de bebidas alcoólicas. Eles tinham uma dieta específica. Então eu acho que o Mário Mourão ele vai ser aquele que consolida esse legado que o Pedro Sanches vai deixar no estudo das águas aqui em Poços. Mário Mourão atuou no jornalismo e também participava da política indiretamente. O Dr. Mário Mourão participou intensamente da vida pública, né? E durante todo o tempo escreveu sobre a cidade, reivindicou aquilo que a cidade necessitava nos primeiros tempos, né? Ele vai ter uma importância política e social muito grande, né? Porque ele lida de uma forma muito, me parece, leve, assim, junto ao corpo político, administrativo e nos bastidores, exatamente. Eu acho que na direção também das termas ele vai ter uma atuação, essa atuação político-social também muito importante, né? Em toda a parte do departamento, e aí a nível estadual mesmo, né? E nacional, né? Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje está extinto, né? Que virou a Comissão das Águas, a ANA, né? Ele vai ter uma atuação muito grande, né, dentro desse conjunto de ações que vão organizar, então, a produção e a gestão sobre as águas minerais do Estado. Como escritor, publicou várias obras. Foram 5 livros publicados. Então, o Mário Mourão é tanto que vão ter alguns livros que vai ter a participação na publicação. Dr. Mário Mourão era membro da Academia Nacional de Medicina e correspondente das Associações Médicas do Estado de Minas Gerais, da Associação Médica do Estado de São Paulo, da Medicina e Cirurgia de São Paulo e da Associação Médica Brasileira. Você está assistindo o programa Memória Viva. Este e outros programas vocês acompanham no nosso canal Memória Viva com Ludmila Ramos no YouTube. Tem também a nossa página no Facebook. Você encontra todos os conteúdos, erros e bastidores. Eu volto já já.
Plano de saúde é bom. Agora, bom mesmo é ter plano de saúde com dias de vantagens. Isso mesmo, todas as terças e sextas-feiras na Climep Total tem dias de vantagens. Aproveite para ter o melhor plano médico com o melhor hospital privado da região. Climep Total. Vendas 3722-4004. Porque fundamental é viver. Grandes momentos merecem grandes recordações. Filmagem é com Macchione Videoproduções. Entre em contato. Voltamos com o programa Memória Viva. Hoje nós estamos contando um pouquinho da história do Dr. Mário Mourão. Ele recebeu vários títulos e homenagens, uma delas do Papa Pio XII. Além disso, o balneário que fica na Praça Dom Pedro II recebeu seu nome. O primeiro espaço foi construído em 1928. Na verdade, na praça existia um outro balneário que foi demolido e esse foi um projeto novo que foi feito e ele foi construído em 1975. O antigo balneário era Mário Mourão, né? Ficava na Praça dos Macacos, Praça Dom Pedro II. E a construção vai ter o projeto do Maivold, né? Maivold também é uma personalidade extremamente importante para Poços, né? Ele que vai dominar toda a técnica, a formação é engenheiro arquiteto, ele é alemão, né? E vem para construir os chalés da Casa da Cultura, o Chalé Rosa, o Azul, a Casa Republicana já demolida. E ele vem e acaba participando dessa vida política e social também em Poços. Acaba que ele faz o projeto do primeiro balneário, que também já demolido, que fica ali onde é o Parquinho das Termas. E o segundo balneário, que é esse da Praça Dom Pedro II, que vai ser projeto dele, além de outras várias obras que ele vai fazer, inclusive com a retificação dos rios para a urbanização dessa área central. É tudo trabalho do Maivold, né, de infraestrutura mesmo urbana. Sobre as propriedades das águas de Poços de Caldas, nós temos as águas minero-medicinais, que são então essas águas termais, chamadas dentro da classificação do termalismo hipertermais, porque nascem acima de 42 graus, né? Aqui em Poços nós temos a Fonte dos Macacos nascendo a 42 graus, e a Pedro Botelho, a Mariquinha, a Chiquinha nascendo em torno de 44 a 45 graus. Lá na Fonte dos Macacos, nós temos essa fonte específica que abastece o balneário Mário Mourão, né, em homenagem a esse saudoso médico que também estudou demais o termalismo na nossa cidade, com as mesmas propriedades, que são águas benéficas às patologias dermatológicas, aos processos de reumatismo, né? São águas muito indicadas para quem tem dermatite atópica, psoríase. Então esse é um campo muito específico da medicina termal, mas para quem é Poços Caldense sabe então do benefício dessas águas nesse tipo de patologia aqui para os nossos usuários. Mulher que vem para tratamento e ela se cura em Poços. Então, na época, ela estava com uma doença de pele, chamada pellagra de 2º grau, e ela chega com a fisionomia triste, abatida, cansada, aquela pessoa totalmente desmotivada e sem nenhum sentido de viver. Porque eu estou falando de um país, de uma época em que o preconceito era ainda muito maior do que é hoje, né? As pessoas realmente eram muito mais excluídas do que são hoje. E o que acontece? Essa mulher, depois de fazer o seu tratamento aqui em Poços,
quando a pessoa chega, geralmente ela está muito curiosa, porque é conhecido muito da fonte que tem ali fora e pouco sobre o balneário. Ainda não é muito divulgado. Então, quando ela chega, ela vai ao caixa. Então, aí, quando ela chega no caixa, explica um pouco dos procedimentos, que afere a pressão primeiro, e aí a gente vê se a pressão está normal, porque essa água ela tem uma contraindicação, ela baixa a pressão se ficar muito tempo nela. E aí depois a pessoa realiza a compra do banho. Comprando o ticket do banho, a gente vem até a cabine e demonstra como ela funciona. Aqui fica tudo reservadinho. Eu explico que tem uma manivela aqui, que é a da água quente, que a temperatura dela é de 39, 38 graus. E a outra é uma água mais fria, para a pessoa conseguir temperar a gosto. Nós podemos considerar que aqui é a cidade das águas, inclusive é essa medicinal que serve muita coisa, reumatismo, dor, tantada para o olho, muito benefício. Porque a água é medicinal, né? É bom para tirar espinha, cravo. Se a pessoa tiver alguma coisa na perna, passa a água e ela cicatriza na hora. E é boa mesmo. Eu já conhecia, mas aí eu gostei mais ainda quando eu descobri o poder da água medicinal que ela faz pra gente, né? Pro organismo da pessoa e pra pele. Então é medicinal, né? A água que cura, cicatriza, qualquer machucado que tiver. Machucado, qualquer coisa. Incrível, porque a pele fica muito lisinha, né? A gente acaba que vê que realmente elimina as espinhas. A água é bom para artrite, artrose, para coluna, para a pele, é cicatrizante, é bem relaxante também. Ela é analgésica, é anti-inflamatória, ativa a circulação, ela é bom para úlcera, gastrite, problemas intestinais, respiratórios como asma, bronquite, azia, má digestão. Isso que aí quando a pessoa vai tomar ali da água, que ela pergunta se pode tomar dessa água. Eu explico que pode, só que eu explico que é uma água diferenciada, é uma água medicinal. Então que ela não pode tomar muito, porque ela faz mesmo essa limpeza mesmo intestinal. Ela ajuda nesse sentido, é um dos tratamentos também que a gente fazemos por aqui. Conseguir ajudar muita gente que chega com muitas dores, muitas enfermidades, e encontra alívio nas águas. E a gente fica muito feliz, que é muito gratificante a gente vê o resultado do trabalho da gente, saber que, de alguma forma, o trabalho da gente possibilitou aquela melhora. Hoje o balneário ele atende ao dia, nós atendemos 80 pacientes que são encaminhados através do SUS, todos com patologias como artrite, artrose, reumatismo, também temos casos de depressão, temos doenças de pele. Então, esses pacientes, ao invés de utilizar a medicação normal, eles vêm e utilizam a água sulfurosa e a gente tem excelentes resultados. Cerca de 80% tem um resultado maravilhoso. A gente tem a procura de vários turistas que vêm do Brasil, também em outras partes do mundo, para fazer os banhos aqui. Também a procura de melhoria na saúde e também no bem-estar, né? No relaxamento que a água sulfurosa proporciona. Por enquanto nós estamos atendendo as massagens e o banho. Isso. Nós temos os projetos que acontecem aqui dentro, temos a ginástica, né? Um projeto que foi feito para a terceira idade, onde a gente atende os idosos. Eles fazem a ginástica, tem atendimento médico com nutricionista e também utilizam água sulfurosa. Então, assim, a gente vê que é uma grande importância, né, de ele, mesmo sendo um prédio moderno, ele também é um prédio antigo, né, porque ele foi feito lá nos anos 70, né, e aí, assim, a gente vê agora ele conservado, né, e também, assim, o que a gente pode ver em relação a isso é que muitas pessoas vêm aqui ainda para usar a fonte termal, né, e isso é uma coisa boa, porque é uma coisa que parece que ultimamente está diminuindo a quantidade de pessoas vindo, né? E é uma característica boa que a gente tem da cidade, de ter o termalismo, né? Foi bem do início, a gente começou, foi tão importante para a cidade.
E então assim, isso tem que ser sempre bem preservado, né? Nós atendemos aqui no balneário de terça a domingo. A segunda-feira é fechado para manutenção. E lembrando que o morador ele tem desconto terças, quartas e quintas. Então ele chega aqui no balneário, faz um banho termal por R$10. Onde ele sai relaxado, entendeu? Quem faz o banho quem não fez tem que vir aqui conhecer. Quem faz acaba voltando. E quem faz acaba voltando, com certeza. O senhor está aqui no balneário e nunca tomou um banho? Eu ia tomar banho, mas eu não posso tomar por causa da minha pressão, né? Por quê? Não sei, um dia uma coisa, outro dia outra, e a gente nunca veio. O meu sonho ainda para essa cidade é que ela saiba aproveitar toda essa sua história voltada então para o benefício do homem como um todo e que ela definitivamente foque o seu turismo, o seu marketing turístico, o seu plano de atuação turística nesse turismo que hoje nós chamamos de turismo wellness, que é o turismo então de bem-estar. É aquele turismo que associa o uso das águas medicinais com todos os outros recursos naturais terapêuticos. E o que nós temos aqui? Nós temos as nossas matas, nós temos o nosso clima, né? Os estudos de climatologia são muito profícuos ainda na Europa, então nós sabemos que nós temos um clima maravilhoso. Então, essa cidade, né, se ela souber direcionar o seu trabalho turístico para o turismo de wellness, esse turismo de bem-estar, o turismo de saúde, eu acredito que a gente consiga recuperar, então, a nossa identidade. O próprio doutor Mário Mourão, cujos filhos seguiram a carreira do pai na medicina, né? O grande doutor Martinho, que é querido de toda a população, e a inteligência do doutor Benedictus Mário Mourão foram aqueles que continuaram a luta do doutor Mário Mourão, não só na medicina, mas participando também da vida pública, né? Mário Mourão morreu aos 79 anos de idade. Me preocupa muito esse casarão também da Rua Junqueiras, porque como a gente já não tem mais a imagem do Mário Mourão, ou essa cultura de buscar essa manutenção da memória, né? Como que a gente vai abastecendo a memória ao longo do tempo, fazendo com que o significado não se perca, né, na cidade? Então, como que a memória está presente no espaço público? Ponto final em mais um Memória Viva. Espero que todos tenham gostado do nosso programa de hoje. Se você tem alguma sugestão, mande pra gente pela nossa página no Facebook, Memória Viva com Ludmila Ramos. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total.